Bom dia, doutor Múcio Coutinho de Jesus. Bom dia. Obrigado pela sua vinda, viu? Vamos para o quadro Direitos do Cidadão do Café com Leite. Bem, um problema na área de família é um problema extenso, então eu vou ler para o doutor Múcio para poder entender bem, não é isso? Diz assim: sou casado em regime universal de bens e temos 2 filhas menores de idade. Há alguns anos meu marido teve um caso extraconjugal que durou apenas 2 meses, mas que teve consequências muito sérias. Acabou engravidando a moça, que teve uma criança. Esse acordo permanece até hoje. O salário dele também não aumentou e a pensão é descontada em folha de pagamento. Atualmente, a mãe da criança tem exigido dinheiro cada vez mais, né? Cada vez mais dinheiro ela exige. E as 2 filhas dela estudam na escola pública, mas a filha do relacionamento extraconjugal, a mãe exige a escola particular. Aí ela diz assim: consultas, medicação e outras coisas mais, fora a pensão, hein? Ele trabalha fora e tem rendimento fixo. No caso da pensão, ela tem direito a pedir mais dinheiro como vem fazendo? Primeira pergunta. Segunda, como fica a situação de nossas 2 filhas nessa história toda? Se ele tiver que pagar mais para ela, elas com certeza, as filhas dela, vão ser prejudicadas. Quanto à pensão, eles não têm condições financeiras de pagar mais do que o acordo. A solicitação de aumento está sendo tratada pelo advogado que a Justiça forneceu a ela, para a mãe da menina que nasceu do relacionamento extraconjugal. Terceira pergunta, seria melhor procurarmos um advogado? Quarta, não temos condições de contratar um advogado. Como devemos proceder? Doutor Lúcio. A primeira pergunta, voltando, qual seria a primeira pergunta que ela pergunta? Aqui diz o seguinte: a primeira pergunta... No caso de pensão, ela tem direito de pedir mais? Não, não tem. A pensão realmente é arbitrada pelo juiz. Sim. Sim, a proporção da pensão para uma criança varia de 10% a 30%. Eu acredito que a pensão já paga para essa menor seria de 10%. De 10% a 30%. Deve estar aí na faixa de 15%. A segunda pergunta, como fica a situação das filhas nessa história que ela tem que dar dinheiro a mais? Ele não tem que dar dinheiro, então, a mais? Não, não. A Justiça não obriga a ele dar dinheiro a mais, além do que ele foi arbitrado pelo juiz. Isto é, se for um acordo entre ele e a pessoa alimentada, que seria a filha dele, que do casamento extraconjugal, da filha extraconjugal, sim, então realmente... vai depender deles, que quer dar ou não, mas não é obrigado não, a Justiça não obriga essa obrigação dele fazer. Perfeito. De jeito nenhum. Terceira pergunta, seria melhor eles procurarem um advogado, já que a Justiça forneceu um dativo à outra mãe? Veja bem, o advogado fornecido pela mãe do filho primeiro fora do casamento é fornecida pela Defensoria Pública. Certo. Que realmente ela não paga custo, não paga nada. Sim. E quanto a ela procurar advogado, não há necessidade de procurar advogado, porque quem resolve isso seria o marido dela. Ela não pode entrar no processo litisconsórcio, ela não pode ser litisconsórcio no processo de alimentos. O marido é que tem que entrar com uma ação perante... Entrar com a ação de revisão. Certo. Se ele não está concordando com o ele não tem condições de dar, perfeito, ele que tem que fazer uma ação revisional, e não a família dele. Então você não pode entrar no processo, você não é parte. Não. O seu marido, sim. Sim, ela não pode entrar porque ela não é parte. Perfeito. Ela é apenas casada com ele, mas ela não é parte do processo. Então, vocês têm o direito, vocês família, né? O seu marido pode entrar com uma ação revisional para cumprir direitinho as obrigações, porque ele tem, mas nada além do que é possível pelo salário que ele ganha. Isso, doutor? Confere. Não pode realmente, quem tem que ser, se ele está se achando prejudicado, está tirando o pão da primeira família, sim,
realmente ele tem que estar com a revisão que ele não pode pagar. Então você tem direitos, procure os seus direitos. Sim, ela que tem que procurar o direito dela. Com certeza. Doutor Múcio, bom, muito obrigado e sucesso, hein? Isso, bem, as explicações técnicas de um especialista na área de família. Você tem direitos. Um rápido intervalo e eu volto já com a entrevista com Jaqueline Moreira de Araújo, diretora de Relações Públicas da ABRA, Associação Brasileira de Asmáticos do Espírito Santo. Me aguardem.